de crescimento, o que a gente trouxe aqui primeiro, esse espírito animal. Então, tem vários indicadores de confiança subindo muito e a gente decidiu por esse das pequenas e médias empresas. A alta vista agora foi superior à primeira eleição do Trump. Se você pensar, a primeira eleição do Trump foi mais inesperada do que a segunda, né? E mesmo assim o impacto foi grande. Você pega também confiança do empresário manufatureiro super, assim, altas bastante expressivas. Então o empresário está muito energizado, assim, está animado. Tá? Isso obviamente que tem implicações. Se você pega job openings, postos de trabalho em aberto, voltaram a acelerar. Então vamos contratar, vamos expandir, vamos investir. Tem essa vontade com a vitória do Trump. Então isso tem implicação macro. 2, você pega parte de crédito, né? A porcentagem de famílias dizendo que está difícil obter crédito está caindo, e isso era antes do Fed cortar juros. Agora que cortou, deve melhorar. E se as políticas do Trump de suavizarem as restrições no setor financeiro, esse canal de crédito pode acelerar muito mais. Então, também é outro fator positivo para crescimento. Tem uma coisa que chamou a atenção, a gente colocou preço aqui, não quantidade, porque é mais fácil de visualizar. Mas essa questão de viagem está bombando nos Estados Unidos. No mundo. No mundo inteiro, né? Mas os números iniciais de 2025 já são bem superiores dos anos anteriores. E daí você vai para preço de passagem, né? Subiu em dezembro o que a gente via na reabertura pós-pandemia. Então é uma pressão muito grande de demanda que está levando o preço a subir e as pessoas estão tomando a passagem mais cara. Igual no Brasil, todo mundo reclama de passagem aérea, mas o aeroporto está entupido e as coisas estão fluindo. Então acho que esse também é um outro prisma para olhar. A gente está vendo empresa de airlines reportando uns resultados assim malucos, né, de forte nos Estados Unidos, mas também, sei lá, ontem na China, as airlines revisaram um lucro para cima. Hoje de manhã saiu o resultado de empresa da Richemont, né, de empresa de luxo gigante, que tem a Cartier, várias outras marcas, falando que americanos, gente do Oriente Médio, viajando para a Europa, comprando coisa para caramba. Então, né, esse setor inteiro, sei lá, 10% hoje. Né, então, acho que está voltando um pouco essa ideia que parecia que estava normalizando, na verdade está reacelerando e ninguém está entendendo de onde é que está vindo isso. Assim. Então, está muito forte. Está muito forte. E o payroll, né? Talvez o americano com dólar muito forte, está tudo muito barato para o americano viajar, é isso que a gente está vendo. Eu também que acho isso. O americano está muito rico, né? Tá. E com o dólar forte, ele está espalhando essa riqueza aí para alguns pockets no mundo e luxo e viagem estão se beneficiando. Uhum. Payroll também, aqui a gente pega meio que o payroll cíclico, né? Então a gente tira governo, tira educação e saúde. Teve esse risco, esse medo aqui nessa desaceleração da média móvel de 3 meses entre abril e agosto. Chegou a 0, daí o Fed também ficou preocupado, a gente falou muito disso aqui em live, o Fed cortou 50 pontos, e de lá para cá foi impressionante, ele cortou 50, tudo reacelerou, e o mercado de trabalho voltou a subir, e estamos assumindo força, e daí quando você pega e sumariza tudo em probabilidade de recessão, que chegou a 50% na nossa métrica aqui na metade do ano passado, agora está em 22%, que é uma coisa meio normal para o indicador. Acho que esse é o gráfico mais importante aqui desse slide, né, que é o que a gente falou, só para reforçar, que lembra 2 anos atrás chegou a 90% essa métrica de recessão nossa, de vários outros bancos, Goldman, sei lá o que, também era parecido. E ano passado, não sei se as pessoas lembram, mas em setembro deu aquele susto, feeling no mercado, né? Depois aqui também em agosto, aquele negócio do Japão, aí vários dados mais fracos, aí levou o Fed a cortar 50 bips. Sei que tem muita gente que acha que foi político e tal, a gente discorda dessa opinião. A gente está vendo vários dados acelerando. E na nossa métrica aqui mostrou que tinha uma chance de recessão acima de 50%. A gente trouxe na live falando que o tema da época era se você deveria comprar coisa late cycle, se a gente estava no final de ciclo, early cycle estava mal. E na verdade o grande trade do ano era comprar coisa early cycle naquele momento, porque colapsou a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. E agora acho que deu uma acalmada onde todo mundo acha que esquece, isso aqui não é mais um tópico. Então isso aqui é um ponto bem importante assim, quando você está pensando na alocação. Bem, você tem os detalhes da agenda de pró-crescimento, né? A gente já falou um pouco sobre isso nas lives anteriores, não quero me alongar muito nesse slide específico, mas aqui de novo, né, só para relembrar, tem aí mais de 100 ordens executivas para serem anunciadas nas próximas 2 semanas nos Estados Unidos, então vai ter muita coisa mudando, por isso que o mercado está relativamente ansioso também para saber o que vem. Tem coisa boa, que é desregulamentação de setores importantes, tipo gás natural, vai permitir a exploração e exportação com mais afinco. Pode ter essa mudança no setor financeiro, cripto também, a gente já falou nas lives anteriores, só para relembrar.
Então, tudo isso vem nesse pacote positivo. Acho que uma coisa nova na margem é a política fiscal. A análise inicial é que a renovação dos cortes de impostos aconteceria só em dezembro, porque tem todo um trâmite, né, natural no legislativo, e agora está sendo cogitado e até aumentou muito a probabilidade de que tudo seja aprovado até metade do ano. Uma single bill. Então, vai colocar não só a renovação de corte de impostos, mas mudanças para a imigração, para a energia. Vai ser um pacotão de medidas legislativas aprovadas até metade do ano. Tá? Então, você antecipa muito, tira a incerteza e já reinicia. Talvez tem corte de impostos um pouquinho ainda para corporate, que já começa a funcionar no segundo semestre. Porque esse slide aqui é a agenda positiva do Trump. Né? A agenda negativa foi para o slide de desglobalização, já falei depois, mas o ponto final é que o mercado estava muito focado nesse lado negativo, estava esquecendo um pouquinho dessas coisas, então talvez ele botar no single bill, você não traz só notícia ruim de cara e a notícia boa fica para depois. Você consegue meio que dar uma amenizada na notícia ruim para o mercado. Exatamente. E tem o DOGE, né, que a gente já comentou, mas o que medida isso pode servir de exemplo para outros países, né, na eficiência da gestão do dinheiro público. Né? E ontem um dos principais proponentes dessa tese foi aprovado no Congresso americano, então é super importante acompanhar, talvez ainda tenhamos notícias positivas vindo dessa esfera. A Alemanha, como a gente comentou, deve ter a troca de governo em fevereiro. Provavelmente o CDU vai ganhar com o Merz. Tem uma chance daquele partido mais à direita ter uma boa votação. Mas a Alemanha está passando aí por uma... precisa, né? A Alemanha está em recessão. Está sofrendo muito com a competição da China. Né? O motor de crescimento industrial da Alemanha está emperrado. E a Alemanha é um caso à parte no mundo, né? Porque a gente vai falar um pouco do fiscal no mundo. A Alemanha vai na contramão, que ela tem regras fiscais muito estritas, que é o chamado debt brake, que é como se fosse um teto de gastos, e eles vão querer suavizar isso um pouco. Tá? Eu acho que isso vai ser bom para a Alemanha nesse momento, porque realmente ela não tem um problema de endividamento e precisa ter ali uma ajuda de redirecionamento de crescimento, que com o Merz pode acontecer bem. De novo, pode ser uma acho surpresa boa. Né, a gente vai falar do fiscal lado ruim no mundo, né, que é um grande risco. Os dois outliers aí que tem muita bala para gastar no fiscal, que tem segurado muito, a Alemanha e China. Então, aqui no lado positivo é que, de repente, eles, né, começam a cooperar com o crescimento mundial, fazendo um pouco mais de fiscal. E a China, a gente só colocou um slide aqui, um gráfico, né, na verdade, que é venda de imóveis, que depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a crescer na margem. A base deve ser muito fraca também. Mas o fato de estar dando sinais de estabilização no mercado imobiliário chinês é bom. Tá? Então, para ficar de olho aí, talvez, nesse... A gente está vendo real estate, bottoming, está vendo, né, confiança do consumidor, bottoming, um pouco mais de estímulo. O governo está segurando para ver o que os Estados Unidos vai fazer de tarifa, é claro. Mas eu acho que isso, né, depois de um ano de excepcionalismo americano, que a gente acabou não falando, né, no slide anterior, a gente não falou, né, o grande tema do ano, que estava lá na caixinha, a gente falou de outras coisas, mas essa ideia de winners and losers, né, bem bifurcado e tal, é meio psicológico. Né? Investidor, eu estou fazendo vários calls de começo de ano com estrangeiros e tal, e você vê que todo mundo fala, subiu muito nos Estados Unidos ano passado, o que é o grande tema desse ano? Você começa a ver as pessoas farejando nessas ideias mais de value. Você vê, tipo, sei lá, setor automobilístico na Europa bombando, assim, né? Hoje luxo bombando, né? Que estava muito para trás. Né? China, nos últimos dias, começando a melhorar. Então, acho que tem essa ideia, até o Brasil tradou bem alguns dias, né? Vamos ver. Mas eu acho que tem um pouco essa ideia de talvez procurar outros temas, se realmente a economia americana está bem, se não tem esse risco de recessão, onde que vai vir na margem algumas notícias boas. Eu acho que a Alemanha e a China são duas coisas que todo mundo trata como, né, sei lá, o patinho feio do mundo, que, né, tem essa eleição que pode ser transformacional na Alemanha e tem essa mudança aqui. A gente conversando com nossos contatos lá na Ásia, que parece que caiu a ficha mais para o Xi, que as coisas estão ruins demais e tal, e que está na hora de fazer mais estímulo.